sobre isso. Oxente, foi. A gente costuma curtir tudo, compartilhar tudo, sem conhecer o conteúdo. E aí a gente começa a dizer, isso é verdade, isso é mentira, sem investigar. Aluno, ou seja, todo cidadão deveria ser um investigador. Infelizmente não é. Mas pelo menos nós que somos estudantes, a gente deve construir um perfil de investigador, pesquisador, para que a gente possa se aprofundar. Então o que eu vou falar, não necessariamente você vai acordar, você pode discordar de algumas coisas. Tem coisas que você, se você discordar, por exemplo, eu estou me baseando em informações que eu retiro de sites do governo federal, coisas oficiais. Você pode até discordar, mas aí você não vai ter argumento porque são informações que já vêm, né, estabelecidas. Não o pensamento meu. Algumas até são pensamentos de minha parte. Ok? Geralmente, não é sempre não, mas é geralmente, nesse período agora, final de ano, Enem, os pais em cima, querendo alguma coisa, namorada querendo dar as contas, a gente vive uma pressão enorme, é ou não é? Uma pressão tamanha. E muitos dizem assim, mas eu vou me libertar dessa pressão. Engano seu. Se você está pensando que essa pressão ela morre aqui, quem está no terceiro ano principalmente, está enganado, porque não morre. Tua vida sempre vai ser assim, cheia de pressão. Você termina o ensino médio, mas vem à universidade. Você vai ser pressionado do mesmo jeito. Vai construir uma família, vai receber uma pressão do mesmo jeito. Presta concurso público, consegue aprovação, pressão, porque você vai ter que produzir. É contratado por uma empresa privada, tem que produzir, tem que dar resultados. Então você nunca vai viver relaxado. Até porque se você passar a viver uma vida relaxada, vai ser um desastre a tua vida, né? Então nós sempre vamos estar vivendo pressionados. Mas em final de ano é muito engraçado. E é porque aí, imagina se esse menino tivesse mais de 2 pernas, mais de 2 braços. Que aí falta várias disciplinas, né? Falta os pais, o namorado, a namorada, os colegas, todo mundo reclamando. Você não tem mais tempo para mim? O professor de português cobra, você está com nota baixa de matemática, diz que você caiu. Aos pais, você está se preocupando com o Enem, a direção da escola vem, menino, tu não quer nada com a vida, e aí vai. Mas não se preocupem, que isso é só o começo, tá? A primeira dica, que não é uma surpresa para ninguém, quando eu decido participar de uma seleção, de um exame, de um vestibular, no nosso caso aqui, eu vou focar o Enem, mas o que eu vou falar pode ser também útil para outras coisas, não necessariamente para o Enem. Mas quando eu decido participar do Enem, eu tenho que conhecer o Enem, eu tenho que saber o que é que significa esse exame, quais são os seus objetivos, o que é que eu vou ganhar com isso. Aí eu vou fazer uma pergunta, e eu creio que a resposta vai ser positiva, pelo menos em relação à maioria. Quem leu o edital de regulamento Enem 2014? Gente, um de cada vez, tá? Para não tumultuar. Um de cada vez, pessoal. Ninguém leu o edital de regulamento Enem 2014? Primeiro erro do candidato que decide participar de um evento desse tipo. É o primeiro erro. E é um erro grande. O edital é a lei que regulamenta o processo. Lá contém todas as informações que você necessita. Todas. Não falta nenhuma. Todas estão lá. Quando você decide participar de vou prestar concurso para a Prefeitura Municipal de Mauriti. Está lá o cargo, você se inscreve, não sabe nem para que é isso. Chega lá, você vai ter que limpar isso aqui. Não, meu emprego não é para isso não. Você leu o edital para ver o que é que dizia? Eu lembro da professora que foi professora da escola Padre João Bosco, Ana Maria Lacerda. Quem lembra de Ana Maria? Não sei se pegou o tempo de vocês. Pegou ainda? Não. Pegou não. Só quem está no terceiro ano, talvez, né? Não ainda. Ela fez concurso, foi para lá para Tocantins, né? Pronto, ela chegou lá. Tem uma tradição lá que o professor servia a merenda para cada turma. Se o professor estava dando aula naquela turma e chegava o horário da merenda lá, o
professor da aula era quem ia servir a merenda. Ela disse que na primeira vez que aconteceu com ela, ela saiu e deixou o caldeirão lá. E eu disse, chefe, você não vai servir. Ela disse, eu li o edital. O edital dizia, eu estava prestando concurso para ministrar aulas e não para servir merenda. Tá vendo? Mas você está... Estou errada não. Se a senhora insistir, eu que recorro judicialmente. E a senhora pode até ser demitida por isso. Olha só. Então a gente tem que conhecer as regras que fundamentam a seleção. E ela está certa. Não é que merendeiro não é uma profissão digna. É óbvio que é. Mas que ela não foi contratada para aquilo. Então você tem que entender que o edital é uma das alternativas que é indispensável. E todos nós sabemos que esse exame, o Enem, desde 1998, ele foi criado pelo MEC, ainda na era de FHC. Foi criado de forma tímida, mas foi um grande passo. Porque o Enem, desde então, ele não parou de ser aperfeiçoado, até hoje. Todo ano tem alguma alteração no Enem, sempre no sentido de melhorar. A primeira ideia de Enem não era pensar em um aluno ingressar na universidade, de jeito nenhum. Era simplesmente ter uma noção geral do ensino médio do Brasil. Só que aí ele foi se aperfeiçoando. Em 2009 aconteceu uma mudança que foi a maior de todas, que ainda está em fase de aperfeiçoamento, que foi mudar todo o formato de provas do Enem e começar a trabalhar de forma mais incisiva em sentido de usar o Enem para aproveitá-lo, para que os alunos, os estudantes, contra até incentivo deles participarem desse exame, que não é obrigatório ainda. Aliás, eu falo que não é obrigatório, mas no estado do Ceará, por exemplo, a pressão que é em cima da direção, da coordenação, dos alunos, dos pais, será que realmente não é obrigatório? Essa é a pergunta, né? É uma pressão enorme. Tem estado que não está nem aí, não. É tanto que o índice de participação é 20%, 30%. O Ceará não, a média é atingir 100%. Não chega a 100% não, mas chega quase. Então eu creio que já é sim obrigatório no estado do Ceará. Não existe uma lei federal que diga que é. Pelo menos a nível de estado, existe uma política que trabalha nesse sentido. É de fazer